Malta, já estamos aqui na Vega, na showroom com o Filipe Condinho. Muitos de vocês devem conhecer o Filipe pelas excelentes pescarias que ele faz no surfcasting e na boia, sobretudo. Viemos até aqui para falar um pouco da coleção de surfcasting da Vega para 2025. Mas antes, Filipe, falar aqui um bocadinho de qual é que é o conceito da Vega para, enquanto marca no geral, se testam os materiais antes de os lançar. Eu acho que é importante a malta perceber isso, porque enquanto a gente, quando vai comprar a cana à loja, só lidamos praticamente com a loja de forma direta. Sim. Eu acho que é importante as pessoas depois perceberem o pós-venda, que eu até vou dar aqui um exemplo. Eu tive um carrete, e tenho, topo de gama de outra marca. Sim. E teve uma avaria, uma coisa, a asa de cesto partiu-se. Sim. Eu tive mais de meio ano sem resposta da marca até... Eu ia à loja, dizia, então tem novidades? A marca ainda não disse nada, estamos à espera. Eu acho que é interessante para as pessoas perceberem também o tratamento e o cuidado que a Vega tem com os clientes no serviço pós-venda. Olha, Pedro, antes de mais, obrigado pelo convite que fizeste para falarmos um bocadinho sobre pesca e sobre o material. O que é que eu posso dizer às pessoas também sobre isto? Por vezes não é fácil, e olha que isto eu começo logo, parece que estou a defender outra marca, mas não é nada disso, sem saber qual é a marca e não me interessa. Por vezes isto não é assim tão fácil. Eu já falei num vídeo anterior sobre isto das peças. Tu nem sempre consegues saber exatamente de quantas peças e que peças é que vão ter reais avarias, por muitos estudos que faças, por muita experiência que tenhas. Por isso, por vezes, pode haver ali um timing. Aquilo que eu acho que nós fazemos de diferente e que se calhar nem todas fazem, e isso é uma opção de cada marca, eu já dei esse exemplo, se nós tivermos canas ou carretes para vender, nós abdicamos do carrete, percebes? Para satisfazer o cliente. Ou seja, tu partes um elemento de uma cana, se nós tivermos o elemento cá, tratamos logo. Se nós não tivermos o elemento, mas tivermos canas novas para venda, nós vamos à cana nova, nós tiramos e nós satisfazemos o cliente. Canibalizar aquela cana que estava pronta para vender. Sim. Abdicamos da venda, desse lucro, não é? Sim. Porque acreditamos que isso também nos vai trazer vantagens, mas isto é uma política da marca, isto não é nada de transcendente, cada uma terá a sua. Nós acreditamos que isso é positivo. Portanto, em 99,9% dos casos nós fazemos isto. Pode haver algum caso específico onde não dê mesmo para fazer. Um caso extremo, por exemplo, uma cana que saiu do mercado há se calhar 10 anos. Aí ou um carrete. Nós temos constantemente clientes a pedirem-nos elementos de canas muito antigas e a maioria nós ainda conseguimos satisfazer. Mas isso pode acontecer. Pode acontecer realmente terminar e não ser fácil de satisfazer naquele momento. Até porque, assim, se deixares de ter elementos de canas muito antigas e se a cana, entretanto, foi descontinuada, tu deixas de ter canas até novas para retirar os elementos para satisfazer o cliente. Isso depois às vezes pode demorar algum tempo até pedir à fábrica e voltar a ter, mas resolve-se. Eu acho que são casos que resolve-se. Vamos supor, a Vega tem uma cana este ano à venda. Sim. No ano seguinte, para o ano 2026, deixa de ter. Sim. O elemento parte. Sim. Facilmente a Vega vai sem Sim. Isso é muito fixe. Isso aí é fácil. Uma cana que de um ano para o outro deixe de existir, nós temos sempre alguma solução para o cliente. Se não houver o elemento, é o que eu digo, os vendedores de cada área vão tratar disso com as lojas e vão chegar a um entendimento com a loja e com o cliente para satisfazer. Isso aí não me preocupa muito. Preocupa mais vezes querer resolver com algum cliente que é uma coisa muito antiga e que nem sempre é fácil. Isso aí não há maneira, porque imagina, tu ao final de 10 anos, estou a falar assim 10 anos, para as pessoas perceberem, ao final de 10 anos se calhar passaram centenas de canas pela marca. Pois. Não podes pensar só no surfcasting, pensa em tudo. Tudo. Já viste se a marca continuasse a mandar produzir à fábrica todos os anos não sei quantos elementos, sem saber se vai precisar. É isso, porque se calhar nesses 10 anos ela foi descontinuada. Se calhar nos 10 anos seguintes houve 2 pedidos, Exato. porque entretanto os outros partiram, escolheram comprar outra porque achavam que a marca já não ia ter. É isso, mas aquilo que eu acho mais importante é, sempre que forem modelos novos de canas, de carretes, a Vega não só está sempre precavida e manda vir elementos e peças para os carretes, como se acontecer alguma coisa a Vega resolve rapidamente. E, não por é por aí. exemplo, dentro da garantia, ou seja, eu comprava uma cana da Vega hoje, que já me aconteceu, e isto parece que eu sou maçarico, mas às vezes acontece. Eu comprei uma cana para pescar na Holanda e num treino, segunda vez que usei a cana no Mundial, a cana partiu-se ao meio, de outra marca, e nesse caso eu levei a cana
à loja e a marca responsabilizou-se e deu um elemento novo sem ter qualquer tipo de custo. Parece-me bem. A Vega é uma política semelhante. É uma política semelhante, não é? Eu acho que cada caso é um caso. Percebes? Eu acho que cada caso é um caso. Tu deves avaliar os casos consoante aquilo que vês. Por isso, primeiro existe a loja, não é? As pessoas da loja, a maior parte das lojas hoje em dia também tem pessoas experientes. Quer os donos, quer os vendedores. Pá, são pessoas experientes. Eu conheço muitas lojas e tem muita gente experiente. Consegue avaliar isso. E depois, os vendedores de cada marca, neste caso os da Vega, que é o que nos preocupa, sabem tratar disso, sabem verificar e, em último caso, pode vir ao armazém e nós fazemos os testes que estivemos a fazer. Porque há ali uma análise a ver se foi defeito do material, se foi culpa do pescador, não é? Sim, mas eu sou-te sincero, isso nem sempre é 100% fácil de se conseguir ver. Estás a ver? Isso não é assim tão simples. A tua experiência disto, com o tempo, tu vais percebendo quando a quebra é mais culpa do cliente ou se é mais culpa do material. Tu consegues perceber, mas conseguirmos dizer que isto é 100% certo. Porque às vezes também há situações ali que se calhar é um meio termo, não. O material se calhar já não estava no melhor estado, vamos pôr uma cana já com alguma idade. Não estava no melhor estado, mas se calhar até foi culpa do pescador. Pode ter sido, deixar nesse estado. mas às vezes houve uma coisa. Uma cana ou um carrete é um material que tem desgaste. Tu, desde o momento em que a primeira vez pões aquilo à pesca, no caso do carbono, as fibras estão a ser esforçadas, estão a ser esticadas. No caso do carrete, é como o motor de um carro. Pronto, aquilo está a trabalhar, está em andamento. Qualquer erro, que às vezes é nosso, do pescador, eu também pesco. Todas as semanas. Portanto, qualquer erro, qualquer desleixo, pode levar isso. Olha, uma pequena queda. Nós às vezes não damos por isso. É no transporte. Bem, no transporte o número de quebras são enormes. E as pessoas sabem que é verdade. Sim. Às vezes no sítio de pesca, nós até não partimos a cana naquele momento, mas deixámos a cair. Dar ali um toque. Eu estou-me a rir porque eu, miúdo, lembro-me. Fui ali buscar com o meu pai para Lisboa, para o Champalimau à noite. E a gente tinha uma cana de telesurf nova. O meu pai tinha-me comprado aquilo, tinha usado 2 vezes. A gente foi pescar. Quando estávamos a arrumar a cana, eu dou assim um toque à porta, a cana caiu no chão. Partiu-se logo ali a ponteira. Aí o que é que eu vou dizer? Eu acho que o que as pessoas devem fazer é serem honestas e chegar ao pé da loja e dizerem a verdade. Eu acho que é o que devem fazer. Pronto. Se me perguntares se todos fazem isso, provavelmente não, mas isso eu já não posso estar a avaliar. Mas é o que eu acho que se deve fazer. Esse tipo de situações acontecem. Pá, se tu erraste, olha lá, se tu erraste, tens que assumir que cometeste um erro. Mas no teu caso partiu. Agora, imagina o número de vezes em que tu realmente, naquele dia, deste... E isto não é perceptível para as pessoas às vezes. Tu deste um toque com uma cana. Tu deixaste o carrete bater no chão ou deu uma queda. E naquele momento até continuaste a pescar e está tudo ok. Mas a fissura ficou lá. O problema está lá. Não quer dizer que parta hoje. Pode partir daqui uma semana. Pode partir daqui um mês. Não sei. Houve ali qualquer coisa que foi levado ao limite. Ou se calhar acima do limite. E depois um dia a quebra pode vir por aí. E não tem que ser naquele momento. Só que houve ali um determinado momento onde houve um impacto. Danificou o material. Epá, mas estas coisas acontecem. Eu acho que com um bocadinho de bom senso se consegue resolver a maior parte dos casos. Sinceramente é o que eu acho. Eu acho que com um bocadinho de bom senso se consegue resolver a maior parte dos casos. E sinceridade também Pá, sim, a sinceridade é importante dos dois lados, estás a ver? Eu acho que quer a marca tem que ser boa para o cliente, como o cliente também deve ser bom para a marca. E acredita que é assim. Eu nisso tenho alguma experiência também do outro lado, até da parte da loja, e chegou a acontecer haver clientes que eram honestos e que chegavam e diziam: olha, fui eu que deixei cair, olha, meti-lhe o pé em cima. Está a ser honesto. E até te vou dizer, sem falar, lá está, em marcas, onde também aconteceu com a Vega, onde, sendo honesto, houve algumas vezes onde mesmo assim a marca chegou lá e, percebes? E talvez a retribuir esse Sim, se calhar a retribuir. Até da parte das lojas eu sei que isso também já aconteceu. Pá, pode haver casos onde a pessoa está a ser honesta, qual é que é o mal, partiu, assumiu, paga o elemento, está tudo bem. Faz parte também. Olha, eu até te digo, acho que o importante é haver, mas é o elemento para safar a pessoa. Acho que é o que qualquer pessoa quer. Pesca, né? Para ir à pesca. A pessoa partiu, teve o azar, ok, resolve-se. Eu acho que é seguir em frente, é não fazer disso um caso. E pegando um bocado nisso, eu também acho que na pesca há uma coisa que as pessoas já começam a normalizar, mas eu às vezes penso nisso e não é normal, que é, muitas vezes o pescador vai à loja, tem a cana X, tem. Qual é que é o preço mínimo que faz?
não é? A gente não vai ao supermercado comprar iogurtes ou batatas fritas e diz, olha, as leis, Pedro, o que é o mínimo que faz pelas leis, olha, não é? essa pergunta é fantástica. Como deves perceber, ao longo dos anos eu ouvi isso, se calhar milhares, não foram centenas, foram milhares de vezes. E isto acontece. Isto acontece. Tem um bocadinho a ver com o nosso mercado e tem um bocadinho a ver com o estereótipo, apesar de tudo, dos pequenos negócios. Ou seja, uma multinacional, eu agora não me estou a lembrar, mas numa multinacional isso é muito difícil de acontecer. Não tem que ser só de supermercados. Sim, Tu vais roupa, eletrodomésticos, tu não vais a uma Rádio Popular ou uma Vorten, tu não vais a uma Tifose ou uma Salsa ou uma Guess, tu não chegas lá e tu não dizes assim, olha, essa blusa 50 euros, você não me faz, se você me fizer 40 eu levo. É isso. Ou vai Esquece. perguntar às várias lojas da Adidas qual é que faz mais barato. Esquece. Isso não funciona assim. E nós sabemos que não funciona assim. Mas nestes pequenos negócios, sim, ainda funcionam em muitos. Agora tu dizes-me assim, devia ser assim. Epá, não sei se devia ou não. Acredita que não perco tempo a pensar nisso. Não sei se devia ser ou não. Tens é que, em parte, aí não é tanta marca, aí passa para as lojas, estarem ou não adaptadas a essa realidade. Isso é uma decisão de cada um. É do negócio de cada um. Percebes? Sim. Mas o que tu estás a dizer não é mentira. Há realmente uma ideologia do pescador que se habituou. Porquê? Porque as lojas o permitem, não é? Em chegar a um determinado sítio e perguntar pá, qual é o mínimo, quanto é que fazem. Mas isso... Eu por parte percebo as lojas, porque enquanto se calhar os supermercados não precisam desse tipo de atenção para vender, a loja de pesca, que tem um público mais reduzido, obviamente vai... Óbvio. Tu pensas assim, nós estamos num país... Isto é uma área, eu brinco um bocadinho, mas não deixa de ser uma área lixada. Tu estás num país, teremos o quê agora? 11 milhões de habitantes. Não sei, imagina, mais ou menos. Se calhar um bocadinho mais agora com os estrangeiros, etc. Se calhar com este aumento de estrangeiros, se calhar mais. Mas imagina, tens 11 milhões de habitantes. Esses 11 milhões necessitam de comer todos os dias. Certo? Sim, todos temos que comer. Claro, todos temos que comer. Todos precisamos de ir à farmácia quando estamos doentes. Todos. Mas todos precisamos de roupa para andar. Mas não precisam todos de ir à pesca. É isso. E não tens um mercado para 11 milhões de pescadores. Tens um mercado em Portugal, se calhar para 200 mil ou 250 mil, e que nem todos são frequentes. Alguns são sazonais ou esporádicos. Pescam só nas férias de verão. Percebes? Sim. Porque nós às vezes olhamos para as licenças e dizemos assim, este ano saíram para a água salgada quase 200 mil. Está bem? Mas quantos é que são semanais a gastar material? Se calhar alguns tiraram, porque tens que tirar quando vais à pesca, mas foram uma vez ou duas no ano. Portanto, esses consumiram um pouco de material. Tudo isso tem a sua influência. Tu não. Tu tens que comer todos os dias. Percebes? Por isso, há um mercado para essa área e há um mercado da pesca. E neste mercado é o que é. Por isso, aquilo só para ir ao encontro do que estavas a falar, para mim é perfeitamente normal que cada um faça o negócio à sua maneira. Eu acho normal. Sim, isso é legítimo. É legítimo. O que eu acho é que só o pescador tem essa mentalidade. Tem. Não sei se vai mudar ou não. É isso, que eu acho que é difícil, porque isso depois é aquele efeito de bola de neve. Não sei. A geração seguinte, que ouviu sempre para ir à loja e falar do valor e achar aquilo normal. Olha lá uma coisa, enquanto continuar a acontecer, enquanto as lojas continuarem a fazê-lo, e que têm esse direito, mas enquanto continuarem a fazê-lo, é normal que as pessoas perguntem. Porque se tu souberes que vais à loja e se questionares o preço e tu baixarem, é normal que o questiones, mas qual é o mal? Sim, mas uma coisa é eu chegar à loja e dizer, olha, eu quero esta cana, qual é que é o preço? E a loja diz, outra coisa é, eu digo, eu quero esta cana, mas qual é o mínimo que me faz? Não é? Uma coisa é que a gente só... Eles não têm... O que eu estou a dizer é, uma coisa é, eles não têm aquela cana que a gente quer na loja e a gente quer saber o preço. Outra coisa é, eles não têm, a gente... É mesmo o mínimo. O mínimo, para mim, sou amigo, vem cá sempre. Eu percebo, mas por isso é que eu digo que é negócio. Eu acho que aí parte é a tua área. Da parte da loja, começar a... Quando alguém lá vai perguntar o mínimo, remeter-se sempre ao preço que está marcado, não é? Os pescadores... Sim. Acostumavam-se com o tempo, mas isto vale o que vale. Eu não sei se já tiveste, só fugindo um bocadinho aqui à questão, mas em 2 minutinhos explicamos isso. Para quem já foi a alguns países estrangeiros e esquecendo só a pesca, tu sabes que há locais onde a cultura deles é começar a pedir X e acabam no Y. Qualquer coisa que seja, numa loja qualquer de souvenirs,
Chegas lá, eles agarram ali numa peça, aquilo pedem-te, imagina, $20 e no final tu não queres comprar, já estão quase a ir atrás de ti a querer-te dar por $2 ou $3. É o que é a cultura daquele mercado, daquele país. Pá, isso vale o que vale. Não, acredita que não perco muito tempo a pensar nisso. É do género, se é isto que é normalizado, tens que gerir consoante aquilo que acontece. Sim. Não há outra forma. Não há outra forma. O ideal era não acontecer e ser tudo mais certinho. Era. Mas como não é, é o que é. É o que é. É o que é. É o que é. Não vale a pena perdermos tempo com isso. É o que é. Aqui outra questão, antes de passarmos às cenas, que eu acho que é importante, e acho que é rápido de responder, é: todos os materiais da Vega, antes de serem lançados para o mercado, são testados em ação real de pesca. Acho que isso... Não é? Há uma opinião e se calhar a mesma cana teve 2 ou 3 versões até sair... Eu já expliquei num pequeno vídeo que fiz que é assim, consoante o valor do material, também é normal que seja mais ou menos testado, ok? Ok, isso é interessante. Acho que é normal. Sim, claro. Apesar de tudo, tu quando trazes para o mercado, imagina tu trazes para o mercado uma cana de 500 ou 600 euros, que não deixa já de ser aquilo que se considera um topo de gama. É normal que tenhas que ter um cuidado superior para ver se a coisa corre realmente bem. Estás a ver? Se calhar não tens o mesmo número ou tempo de testes que fazes com uma cana que vem para o mercado a 50 euros. Mas tanto a de 50 como a de 500, sim, tem que haver testes. Sim, tem que haver testes. Tem que haver testes para saberes o que é que tens na mão. Também para ver se dentro do conceito que existe em cada área se está adaptado àquilo que, por exemplo, a marca pede. Porque imagina, se tu estiveres a pedir para a fábrica uma determinada cana, muitas vezes as coisas acontecem assim, tu estás a pedir para a marca que necessitas de uma cana com estas características. A marca envia-te o protótipo. Tu vais testar para ver se está dentro daquilo que tu pediste. Tu depois podes considerar que está bom ou não, ou eu aqui ainda lhe fazia mais isto, ou metia mais rijo, ou metia mais macio. Pronto, depois isto chega-se ali a um bom porto. Às vezes não, às vezes quando chega o protótipo tu dizes assim, olha, era mesmo isto. É porque tu também não estás a trabalhar, desculpem-me lá, mas não estás a trabalhar também com nabos. As pessoas que estão do outro lado das fábricas também não estão nisto há 2 dias. Sabem o que estão a fazer. Quando tu lhes pedes determinado conceito, eles têm também um know-how que sabem-te enviar mais ou menos aquilo que tu pedes. Depois são detalhes. Mas é assim, as coisas são testadas. Acredita que são. Vou-te dar um exemplo. Nós não fomos lá abaixo e não é neste momento o objetivo hoje, mas nós ainda hoje recebemos um monte de protótipos. Temos lá em baixo. Protótipos desde pequenos acessórios que a Vega vai ter em breve, mais a gama vai ampliar. Nós temos ali montes de coisas e tivemos de manhã, tivemos de roda daquilo. Antes de tu chegares, nós estávamos de roda daquilo. Estávamos a escolher os tamanhos, as cores, se queríamos mais gordinho, mais fininho, pequenas coisas. Várias cores. Vai. Uma cana se calhar vem... Não é cana. Eu aqui estou a falar de acessórios. Okay. Estou a falar de acessórios. Imagina, temos ali, né? Uma mesa cheia de coisinhas em que tivemos a ver o que é que nós achamos que é o que realmente queremos. E aquilo está ali para nós irmos testar. Posso dizer-te que está ali montes de material e vários tipos. Aqui estou a falar dos acessórios. Mas recebemos desde artificiais que vão ser postos em testes, mais algumas canas para o ano que vem, que temos que ir fazer alguns testes em ação de pesca e posso dizer-te que já estivemos a fazer testes aqui dentro. Antes de tu chegares, nós já estivemos. Aquilo que há uns anos vocês viam em alguns vídeos, depois deixámos nisso, eu acho que bem, porque é um bocado chato para o consumidor. Alguns gostam, mas eu sinceramente não vejo grande valor nisso. Uma vez por brincadeira assim até se pode fazer um dia, mas não estar sempre a fazer com cada cana, isso é uma ganda seca. Que é estar ali com aqueles pesos, estão a ver, tivemos ali a seco no armazém. Levantar. Tivemos ali já de manhã, estive com o Paulo, tivemos os dois ali, ele a levantar, a vermos o que é que, sobre os modelos antigos, sobre os de agora, o que é que esta fazia, a diferença, a ação. Estás a ver? Porque nesses detalhes tu consegues ver, olha, estás a ver? Imagina, metemos 1 quilo e tal em cada uma e vai de levantar. Estou a falar agora, por exemplo, de canas de boia. Uma dobra mais do que a outra. Exatamente. Nós estamos a ver, consoante o conceito que pedimos à fábrica, se nos mandaram exatamente o que queremos ou não. Estamos a avaliar sobre este modelo que nós tínhamos. Deixa lá ver. Olha, esta faz uma curvatura assim. E também, por exemplo, nessas de boia não analisam
A distribuição do fio pelos passadores. Tudo. Isso Tudo, tudo. tudo. Ou seja, uma cana, quando uma pessoa vai à loja comprar a cana, muitas vezes não sabe o trabalho que a marca e as tuas É coisas, giro. não é? Olha, E isso... dá trabalho, mas também sem trabalho não se faz nada. Mas é assim, é giro. Esta parte, para quem gosta, é giro. Porque é a parte onde tu estás a tentar perceber o que é que podes ou não melhorar. E ver até onde é que o material chega. Sim, ver até onde é que o material chega. Por isso é que tirámos algumas conclusões, que eu não vou abrir o jogo para já, porque isto também é um bocado de negócio, né? Não vou abrir o jogo para já, mas chegámos ali a algumas conclusões e depois também se vai pôr em ação de pesca. E aí é importante também a ajuda, lá passa a ajuda um bocadinho às vezes de alguns consultores. Estás a ver? Aqueles que têm características para tal. As pessoas muitas vezes quando pensam, já agora eu vou tocar aqui num ponto que eu acho importante. As pessoas às vezes quando pensam num consultor de pesca, e eu não estou a dizer que não seja importante, mas pensam só em malta que apanha muito peixe. E eu sei que tem a sua importância. Tem a sua importância. Sabes que eu já te disse. Sim, Sabes que eu já falei isso contigo. Tem a sua importância. Mas isso não é tudo. Porque tu quando precisas que uma pessoa te teste uma cana, não é assim tão importante se apanhou o peixe de 3 kg ou se apanhou o peixe de 1 kg. É importante que te consigam transmitir se aquilo que tu idealizaste naquela cana ou naquele carrete, se é exatamente aquilo em ação de pesca que está a dar. E isso, nem todas as pessoas têm essa característica. É preciso ter algum conhecimento do material, não é? E saber filtrar. Saber filtrar, que muitas vezes não é assim tão fácil. Até consoante a gama, tu precisas de algum conhecimento para conseguires perceber se aquilo que tu estás a testar está otimizado para a gama que está ou não. Porque a questão não é só... Imagina assim. Imagina que uma pessoa vai testar ali da Vega, uma Legend Racer, que foi uma das canas dos últimos anos de topo da Vega e para mim uma das melhores canas que saiu de sempre da Vega. E a seguir dás-lhe uma cana, como agora... Olha, uma da Vega que já esgotou, chegou e esgotou logo, baratinha, a Moreia. Epá, a pessoa agarra... Imagina que é uma pessoa com pouco conhecimento, diz assim, esta Moreia, isto podia ser um bocado melhorzinho. Uma pessoa diz assim, olha, tu estás a testar uma cana de 60 euros ao público, não estás a testar uma de 500. Tu tens que pensar se esta de 60 euros está adaptada àquilo que ela custa. E por isso eu digo que esse trabalho de um consultor é muito importante. Mas é importante... enquadrada, por exemplo. Tem que estar... Ou seja, a gente se calhar dão a cana de 500 euros e a pessoa também tem que mais ou menos ter em conta as outras opções que existem no mercado para depois dizer, esta cana se calhar para o preço que vai custar não vai ter sucesso porque... Sim, não é? É isso. Eu já falei isso no vídeo anterior com o Fischer. Esta Racer teve 2 versões. Uma com outro nome, eu sei o nome, não vale a pena estar a falar, mas eu lembro-me que tive as duas vários meses, largos meses em testes, e eu lembro-me de achar que uma delas não era adaptada. Mas tentei transmitir o porquê. Porque a questão às vezes não é se a cana não era boa. Se me perguntaste se a cana era boa, o blanco era o mesmo. Simplesmente tinha ali determinados detalhes que não achei que o nosso mercado fosse absorver. E é esse o trabalho que muita gente faz aqui há muitos anos. Porque tu tens que tentar pensar, isto depois não deixa de ser uma empresa. Isto tem um objetivo, apesar de tudo. Não é? E tem que ser rentável. Tem que ser rentável, não é? Obviamente que nenhuma empresa, da área nenhuma, vai fazer um produto a achar, olha, se não vender que se lixe. Perder dinheiro. Ninguém faz isso, né? Vá lá, ninguém faz isso. Nenhuma loja pede uma cana se achar que se a gente não vender que se lixe. Ninguém faz isso. Quer dizer, tu quando fazes uma escolha, tu acreditas que estás a fazer a escolha para otimizar aquilo que é... É pensar no pescador, mas também é pensar, como é óbvio, Sim. na marca. Mas isso o pescador, eu vou dizer uma coisa. Obviamente cada marca depois terá a sua filosofia, os seus ideais, consoante as pessoas que tratam do produto, consoante os consultores, consoante a direção, tudo certo. Mas eu penso assim na Vega, e a gente pode começar por aí o surfcasting. Existe aqui características para quase tudo. Por isso não é problema. Chega aqui um pescador, eu só gosto de canas muito rijas. Pois nós temos. Chega aqui um pescador, canas rijas não, que isto dá-me cabo das costas, preciso de uma cana um bocadinho mais macia. Também existe na coleção. Pode não existir em todas as gamas. Sim, percebes? Sim. Mas existe. Sim. Eu quero canas tubulares. Existe. Eu quero canas híbridas. Existe. Portanto, Eu quero canas com o passador não sei o quê. existe. Exato. Percebes? Sim. Portanto, nesse aspecto é um conceito também da Vega, que é conseguir chegar a todos. Nós temos canas para
todo o tipo de cliente. Não é esse o problema. Pois, e pegando um bocadinho nisso, vocês têm aquela cana de 5 metros, a especial Corvina. Especial Corvina. E acho que cada vez mais é pouco usual as marcas terem canas de 5 metros. Caiu em desuso, mas isto é um avanço. Sim. É um avanço. Olha, que eu até acho que tem alguma ligação, na minha perspectiva. Obviamente que os pescadores começaram a perceber que era muito peso e que havia outras formas de otimizar os recursos, só que eu até acho que isto vem muito do pessoal da competição usar muito canas de 4,20 e canas mais pequenas. E então isto foi, ao longo dos anos, foi baixando. Eu, quando tinha a tua idade, tinha montes de canas e ainda lá tenho em casa. Canas de 5 metros. Se tu me perguntas há quantos anos eu não uso, há mais de 20, porque é assim, eu rapidamente cheguei à conclusão que não gostava daquilo. E era um peso bruto. Pois é. E assim que apanhei as primeiras de 4,5, comecei logo para 4,5. E quando tive a oportunidade, já se calhar há 15 anos para cá, de experimentar as primeiras de 4,20, nunca mais usei das outras. E isso até é curioso, e nós já falámos disso, Filipe, que agora, se calhar é ao contrário. Quase só o pescador de competição de surfcasting é que utiliza as de 5 metros. Por causa das montagens. Por causa das montagens. Se a gente for ver, não é? Sim. A porcentagem de canas de 5 metros que são vendidas em Portugal, se calhar Esquece. a maior parte... Esquece. Não é? Mas que marcas? Olha lá, a gente já sabes, não vou estar aqui a falar de outras marcas por uma questão de respeito. Neste caso não era negativo, era positivo, mas não vamos estar a falar. Mas vão ver os catálogos das marcas e vão ver quantas marcas é que têm canas de 5 metros. Eu sei quais é que têm, mas vão ver que quase nenhuma tem. É uma coisa mesmo, é uma gota no oceano, porque deixou de ser rentável. E se as Não se pessoas vende. quiserem perceber se calhar mais isso, até vão ver naquela gama alta, topos de gama, quantas canas de 5 metros é que existem. Esquece. Eu assim à cabeça não me veio uma. Não é? Eu estou a pensar numa marca que tem, mas... E também tenho aqui uma que tem, mas nem é para o mercado nacional, por isso. Tanto que as canas de 5 metros, nós temos ali a especial Corvina e ainda há pouco tempo, recentemente, havia a ZXR, a L1 existia, não sei se alguma loja ainda terá. Nós vamos continuar a manter canas de 5 metros, pelo menos para já. Mas terá que ser, obviamente, sempre reduzido porque há menos clientes. Aí o cliente, em parte, é que manda, não é? Uhum. Se nós tivermos uma procura grande, nós estamos atentos e nós vamos fabricar mais 5 metros. Só que o que se verifica é que cada vez existe menos pessoas. Há aí pessoal ligado a pescas aí muito rijas ou em zonas muito, muito complicadas que precisam de canas de maior alcance, que às vezes faz alguma diferença, ok? Também te vou dizer, nós somos hoje em dia aquele conceito do pescador de surfcasting, né? O pescador de fundo hoje em dia é o denominado de surfcasting. Mas isso numa praia ou numa muralha onde a água esteja à altura está tudo muito bem. Mas olha que se tu fores para cima até de um esporão, já faz diferença se a cana for mais comprida. Os 4,5 e os 5 metros já podem fazer diferença. Uma zona que tenha ali 3 ou 4 pedras à frente. Para trabalhares um peixe com um peixe grande, tu percebes depois que faz diferença. É esse o conceito, só que a maior parte das pessoas hoje em dia do surfcasting pesca na praia. Pronto. E pescando na praia, não sei se no pescador de praia, não. Mesmo por muito boa que a cana seja, 5 metros vai ser sempre mais pesada de 4,5, 4,5. Eu vou-te dar aqui o pensamento de algumas pessoas que antigamente diziam assim, mas é para passar para a linha, está por cima da ondulação. Ok, tudo bem, não deixa de ser uma exposição real. Só que também evoluímos noutro conceito, que é aqueles espetos de pôr na areia também deixaram de ser todos curtinhos e há espetos de 1,5 m. Há espetos enormes. Cada vez maior. Pronto, e tu agarras na cana de 4,20. Se meteres num espeto muito alto, a cana vai lá acima. Parece que é o mesmo que a cana tem 5 metros. Não se esqueçam que antigamente a maior parte das pessoas metia aqueles biquinhos aqueles de ferro. De alumínio lá nas canas. E espetava as canas na areia. Ou seja, uma cana de 5 metros espetada na areia fica mais baixo do que uma de 4,20 no espeto de 1,5 m. Por isso hoje em dia está completamente ultrapassado. E depois é assim, as canas de 4,5 e 4,20 são mais leves, mais prazerosas, e depois ainda houve o tal conceito, os tais estudos, supostamente, em que se conseguiria lançar mais com essas canas. Eu percebo. Pronto, Mas eu também já ouvi até que quanto maior, mais alavanca faz e que se calhar... Isso pode ser. Eu não consigo discutir muito essa parte. Aquilo que eu te posso dizer é, se tiveres força para alavancar, está tudo bom. E tamanho, porque se calhar uma pessoa de 1,5 m, se tiveres força, uma cana de 5 metros... Está tudo certo, não é? Provavelmente chegou-se aos tais conceitos dos 4,20 para lançar mais, porque deve ter existido algum estudo que mostre que um ser humano normal, com um determinado peso, otimiza melhor o lançamento com os 4,20 ou com os 4,5 do que com os 5. Pronto, está certo. Agora, se chegar ali um gajo muito forte, agarra nos 5 metros e a mandar ali, consegue alavancar, está tudo correto. Acima de tudo, eu acho que há uma coisa importante que eu continuo a transmitir, porque isto é muita gente a perguntar conceitos e a perguntar opinião. Tu deves pescar com aquilo que te sentes bem.
Ponto final. 100%. Tu deves pescar com aquilo que te sentes bem. Se uma pessoa me disser assim, mas Filipe, mas eu sinto-me bem a pescar com 5 metros. Pesca com 5 metros. Não pesques com 4,20. Não tens que ser igual aos outros. Agora, Não é por ouvir dizer. não. É isso. Agora, também é uma coisa que eu aconselho. É, não tenham medo de experimentar. Pá, se um dia for um gajo que estiver ao vosso lado e for vosso amigo e vocês estiverem à vontade, porque é que não chegam ao pé dele e dizem assim, quem nunca usou, olha, empresta-me essa cana ou deixa-me fazer um lançamento ou dois. Até podes dizer assim, epá, isto é aqui a sua vantagem. Ou não. Ou não, dizer isto Pronto. é... Mas podes gostar e pode ter a sua vantagem. E depois até podes um dia dar ali um salto evolutivo que até podes perceber que dentro da tua pesca isso pode ser... E eu aí pegando também Pode nessa ser bom. parte de experimentar canas, eu comecei a pescar, tinha 4 anos no rio, no Alentejo com o meu pai, pequenino, aos barbos e Sim. aos albornas e não sei o quê. E depois, isso foi 2007, 2008 mais ou menos. Depois chegou ali uma altura e eu fui crescendo, não é? Começou a aparecer mais o YouTube, o Facebook e não sei o quê. E havia ali uma altura, 2014, 2015, e depois quando até no meu primeiro ano de competição ali, 2018, havia muito aquelas demonstrações de canas da Yuki e não sei, e isso foi-se perdendo. E eu acho que isso, além de ser ali um momento de convívio dos pescadores, também era uma situação boa. Olha, E eu cheguei a entrar até em mostras de canas da Vega e aquilo era sempre ali muito Se engraçado. tu me perguntares se é bonito e se há pescadores que gostam, respondo já que sim. Qual é aqui o primeiro problema? Aquilo obriga-te a despender de recursos. Pois. E olha que isto não é ninguém que me tenha dito a mim, sou eu que estou a pensar para mim. Normalmente essas mostras eram feitas, seja fim de semana, sejam em feiras, etc. Isso obriga-te a quê? A que a marca agarre e tenha alguém, que normalmente não é só uma pessoa, tenha funcionários para irem. Tenha o material que tem que ser retirado, tem que levar para o local, tem que obviamente ser preparado, que ainda podem ter alguns azares, obviamente que isso é uma escolha da marca e eu acho que até é positivo que ponham à disposição, mas de vez em quando acontecia nas mostras partir-se um... Pronto, pode acontecer, isso é uma coisa normal. Lá todo tipo de gente, Pronto, mais ou menos. está bem, mas isso, Sim, pronto, sim. isso é normal. Acho que aí a pessoa que lá está também tem que saber explicar ao utilizador que tipo de cana é que é, toma atenção nessa cana. Epá, olha, eu vou-te dar um exemplo, sem precisar de falar em nomes. Nisso que tu estás a falar, uma vez numa mostra de canas, eu já, dos meus 20 e tal anos, eu gostava de canas rijas. Sempre gostei de canas rijas. Epá, e andava a experimentar, e andava naquela altura onde queria aprender a lançar melhor, etc. E fui numa dessas, e lembro-me de agarrar numa delas, com 160, tenho a impressão, mandar uma grande varada ali, uma grande varada à minha maneira, né? Pronto. E de lançar aquilo. E nisto vou agarrar noutra. E quando vou agarrar noutra, a pessoa que lá estava responsável diz-me assim, conhecia-me bem, ainda hoje falamos muito bem, Filipe, olha lá uma coisa, atenção nessa. Não metas 160 nessa e não lances da mesma maneira. Mete 140 nessa para se queres lançar assim. Se não tens que lançar mais soft. Está certo. Estás a ver? Está-te a indicar o que é que... Porque a pessoa disse-me tudo. Que é, toma atenção para não me partires a cana. Porque a cana não é para isso. Isso não tem mal nenhum. Isso não tem a ver com a qualidade da cana. Tem a ver com a característica da cana. Posso dizer-te que foi uma das canas que eu mais gostei de pescar até hoje. Estás a ver? Essa tal que não aguentava tanto. É a característica da cana. Não, isso não tem a ver com a E qualidade. aí também acho que... Igual, mas eu estava aqui a dizer, que ia perguntar que há algumas marcas que às vezes meio que abusam um bocado na gramagem que a cana pode usar, e íamos nesse seguimento, e já estivemos aqui a falar um bocadinho em off, e até que ponto é que não seria interessante as marcas serem mais sinceras e dizerem que a cana aguenta só até X, ou até mesmo, se querem continuar com isso, por exemplo, diz lá 100, 300, mas depois indicar lá best performance, por exemplo, 150 gramas. Há uma vertente comercial nisso. Mas mais importante, aquilo que eu posso aconselhar as pessoas é, dentro de cada marca, foi uma coisa que eu fui-me habituando ao longo dos anos. Dentro de cada marca, perceber o conceito da marca em si. E aí, rapidamente, ou quase sempre, tu consegues entender o conceito. Porque nem todas as marcas têm o mesmo conceito. Se bem que depois, isto é um bocado confuso para quem não está habituado a esta área. Eu entendo que isso confunda as pessoas. Eu percebo e a ver como é que eu te respondo a isso, de maneira a ajudar também os pescadores e as pessoas lá em casa. Uma cana de uma determinada marca que diga 100, 300 pode ser tão forte como noutras marcas dizer 100, 250.
varia a marca, varia o conceito. Tu dentro de cada marca, o que tu deves te habituar é, se há uma marca que o teto máximo é 300, tu percebes se uma disser 200 e pouco, é porque essa cana supostamente é bem mais macia, ou pelo menos mais fraca. Às vezes não tem que ser mais macia, simplesmente não é tão potente em termos de lançar gramagem. Porque parte-se do pressuposto que uma marca que diga 100, 250, ou uma cana que diga 100, 250, se tiver outra a dizer 100, 225, essa 100, 225 seja um bocadinho mais macia. É um bocadinho melhor. E é isto que nós vamos ter que nos habituar, e foi o que eu fui fazendo consoante cada marca, para perceber onde é que estava ali o meio termo nelas. E tu consegues facilmente. Eu entendo a questão disso das best performance, e é uma coisa que nós temos tentado ultimamente nos textos que fazemos sair, temos tentado dar ali uma best performance das canas, ali um valor relativamente correto, para que as pessoas percebam onde é que podem, digamos, retirar bom rendimento, ou o máximo rendimento da cana, sem estar a pôr a cana em risco. Supostamente, quando disser essa best performance, é aí que está. Isso não significa que não possam lançar acima disso. Só que os cuidados têm que ser outros. Ou abaixo, porque vamos Ou abaixo, supor que a cana ou foi abaixo, testada ou abaixo. 140 com Sim, um sim. lançamento, por exemplo, por cima das costas, se calhar com 120 OTG, ela até se calhar vai lançar E não, mais, mas e não se esqueçam de outra coisa. Aí não há volta a dar. E aí não há nenhuma marca que nunca vá conseguir ser 100% fidedigna. Tu não lanças igual a mim. Nós não lançamos igual aos outros. É muito difícil tu conseguires fazer uma otimização de uma best performance de uma forma geral. Tu fazes aquilo que lá está. Tem que haver ali um conceito ali minimamente alargado para as pessoas perceberem que é ali que trabalha melhor. Mas pode agarrar, imagina uma pessoa muito técnica e muito potente a lançar. Se calhar essa pessoa consegue com 130 ou 140 retirar um rendimento brutal de uma cana e levar uma cana ao limite que outra com 170 não consegue. E isso não há volta a dar. Não consegues fazer nada a isso. Tu não consegues explicar isso a ninguém, sem a pessoa ver. Aí o melhor é verem. Seria interessante cada vez existir mais aí umas provas também, lá está, de lançamentos. Recentemente eu sei que houve aí malta que fez uma brincadeira e acho que é positivo. Se as pessoas souberem levar as coisas de maneira positiva, é bom. E faz falta. Claro. Faz falta, para que percebam. Eu tive pena, mas eu não estava cá, não podia ir mesmo à prova. Gostava de ter visto e ter estado com a pessoa em questão. Mas os parabéns pela iniciativa. Porque acho que é importante. Se as pessoas souberem levar as coisas de uma forma, lá está, é positiva, boa, vão ali e primeiro podem aprender qualquer coisa. Já viste em Espanha o monte de malta que existe a ensinar os outros a lançar, principalmente isso. Existe essa componente mais técnica. Talvez por isso os espanhóis são considerados muito melhores lançadores do que nós, ok? Melhores pescadores não que somos nós, isso é que era bom. Eles têm ganho muita coisa, mas somos nós. Eu acredito que nós somos melhores que eles. Eles também têm essa necessidade, acho eu, da pesca mediterrânica, não é? Tem. Claro. Por norma, também é um dos conceitos lá do surfcasting, é por norma. Isto não há ciências exatas. Quanto mais parado está o mar, praias mais rasas, meter mais longe. É normal. É normal. Daí a necessidade também faz um bocadinho as pessoas. Há uma necessidade de lançar mais longe, as pessoas querem lançar, as pessoas têm a vontade de aprender. E aquela tendência de pescar também mais fino, não é? Para ganhar mais metros. Pescar mais fino, também pescam muito à dourada um peixe diurno, um peixe que se apanha mais dia do que de noite, e que pede, por isso, fios mais finos, e então lançar mais longe, pesca diurna. É normal que tenham essa necessidade de lançar cada vez mais metros, mas pronto. Mas só para voltar outra vez ao assunto das gramagens, eu acho que é importante existir uma best performance, mas também é um bocado injusto para a marca, porque a marca não sabe bem que tipo de lançador é que vai agarrar na cana. Isto é tudo um conceito geral, por isso tu foste habituando à marca, tu facilmente consegues perceber que esta cana desta marca, se eles metem isto, é porque esta cana é muito mais macia do que aquela. A única coisa que eu não concordo, e aí não acho que deva acontecer, não acho correto, em termos de ação de canas, aqui estamos a falar do surfcasting, que é quem tem maior otimização dos lançamentos e quem se preocupa mais com isso, não acho correto que se ponha a ação tipo igual em todas as canas. Não acho. Não acho, porque aí é que não dá mesmo para diferenciar.
Aí só tens a cana na mão mesmo, não tens a mínima hipótese. Como é que tu sabes? Imagina que agora a vega agarrava aqui, estão aqui se calhar... Duas canas, estas Não, duas mas, são a mesma ação. ó Pedro, imagina que estão aqui 20 canas de surfcasting. Olha que as 20 a gente punha em todas, 100, 250. Mas tu diz-me lá como é que tu olhavas para aqui, como é que tu tinhas a mínima noção se uma é mais rija do que a outra se não a tiveres na mão. Não tens a mínima isso. E hipótese. olhando só, por exemplo, pelo site ou pelo catálogo, o que é que me fazia, sendo as ações iguais, dizer, não, eu vou comprar esta, das 20, eu quero Claro, claro. Por isso é que eu há bocado estava-te a dizer que sei que a Vega tem canas para todo o tipo de pessoas. Seja um bocadinho mais rijas, muito rijas, mais secas. Isso é outro conceito, que é dentro daquilo... para também ir ao encontro de uma questão que tive há poucas semanas de um cliente. Ele falava sobre se uma determinada cana, era de ação rápida ou não, que ele tinha dúvidas e não sei o quê. Para que percebam uma coisa, as canas hoje em dia, se vocês virem, isto evoluiu de uma maneira que no surfcasting praticamente só se fala em dois tipos de ação. Ou é uma cana de ação rápida, ou é uma cana semi-parabólica, pronto, ou progressiva. Pronto. Epá, isto limita também um bocadinho a explicação. Limita. Porque tu depois, dentro de cada conceito, tu se fosses abrir o leque, tu ainda conseguias ali 2 ou 3 conceitos. Ou seja, tu dentro de uma ação rápida tens umas que são mais rápidas que outras. Isso existe muito em água doce. Okay? O extra fast. Pronto, existem água doce. Do ponto de vista da água doce, eles são muito mais técnicos e conseguem explicar melhor. Porque existem canas dentro de uma ação rápida muito mais rápidas do que outras. Umas que são mais secas do que outras. Umas que são um bocadinho mais elásticas do que outras. Não deixam de ser de ação rápida. Então, mas o que é que aquelas canas são? Elas têm ação rápida. Tu sentes que são diferentes. Então, mas isso é difícil de explicar. Ou se avança um dia, não sei se o mercado está pronto para isso, para se avançar para esse conceito, ou então... Mas eu acho que isso até era positivo, porque o pescador tendo mais informação, eu acho que conseguia acertar mais Sim, naquela cana que era... Eu sei, mas às vezes também pode limitar algumas pessoas de quererem comprar a cana se puserem na cabeça. Confusas, Sim, ficam confusas. E pode... informação... há ali um meio termo de informação, se calhar, que é importante dar ao cliente e que a partir daí, não é por mal, mas se calhar não serve assim tanto. Serve ao pescador mais técnico ou mais estudioso, mas não serve tanto ao outro. A maior parte dos pescadores, na realidade, se soubessem explicar isso, é um conselho que eu também dou nas lojas, porque há pessoas com valor nas lojas e que percebem do assunto, se souberem explicar o conceito daquilo que necessitam, que é uma coisa que às vezes não sabem, aí eu falo por experiência, com muita gente com quem eu lidei. Às vezes há pessoas que não sabem bem o que é que querem e que vão muito atrás, porque também é normal que os olhos comem, porque gostaram muito daquela caninha, porque gostaram muito da outra, mas depois acabam por não transmitir exatamente aquilo que precisam e depois parece que saem defraudados. Estás a perceber? Porque não explicaste. E depois vão-se queixar que a cana, a marca, não faz a cana, mas, a cana não mas vale tu não nada. explicares. Aquilo que é indicado tu explicares dentro de uma loja é mais ou menos que zona é que tu vais pescar, que tipo de gramagem é que tu costumas utilizar, porque tu mais ou menos sabes, se fores um pescador que já vai há algum tempo, não é preciso seres muito experiente, sabes? Olha, ali costumo usar o 140, 160, 120, 180, explicas isso. Depois percebes se para o teu conceito se é ideal usares híbridas ou tubulares. Pronto. Acho que... Eu penso sempre de uma maneira que é quanto mais fino, melhor, a meu ver, se deve pescar com uma híbrida, para mim, no meu conceito de pesca. E quando se está a pescar demasiado bruto, eu pergunto para que é que tu já queres uma cana híbrida. Quando há pessoas que querem usar 200 gramas, eu pergunto... eu cheguei a ter pessoas a quererem isso e que às vezes eu recebo essas perguntas. Epá, uma cana híbrida para pescar com 200 gramas. A minha pergunta é, para que é que tu queres uma cana híbrida para pescar com 200 gramas? Se existe assim tanta necessidade de ter um peso tão grande, epá, pesca com uma tubular. Pesca com uma tubular. Mas naquela pesca, digamos, normal, ali entre as 120 e 180, o híbrido, pelo menos para mim, acho que traz mais vantagens. Eu, se puder pescar com o híbrido, só pesco com o híbrido. Pronto. Eu, se puder pescar com o híbrido, só pesco com o híbrido. A minha maneira de pescar, claramente, é otimizada com uma ponteira híbrida e eu sinto-me muito mais à vontade a pescar com uma ponteira híbrida. Eu gosto mais. Tal como estávamos a falar há bocado em off, eu não chego a essas gramagens porque não sinto necessidade. 150, 160, daí para cima, altera o diâmetro do fio. Se quiser pescar com aranha para ver se ainda aguenta. Se não aguentar de maneira nenhuma, não estou ali a fazer nada. Vamos beber um café e comer uma bola de Berlim e está tudo bem. Ou um pastel de nata que eu adoro e está tudo bem. Não há necessidade de estar ali a massacrar, porque há dias onde realmente é impossível. Eu acho que o conceito do híbrido é para se pescar, não sei, até 150, 160, varia consoante a pessoa. Daí para cima mete uma aranha e experimenta, mudas a bobina, já não podes pescar com 16. Também é outro conselho que uma pessoa...
é outro conselho que eu dou também para perceberem que estas coisas parecem que são muito simples, mas depois lá no campo as pessoas não entendem. E às vezes há pessoas, e já me chegaram a fazer essa pergunta, que é, eu estava a pescar, por exemplo, com um 20 e de repente aquilo ganhou uma corrente grande e a minha ideia foi, em vez de pôr mais grosso, por exemplo, um 30 e pescar com aranhas, eu vou pôr um 16 multifilamento e vou pescar. Mas eu não sou muito apologista de pescar com o multifilamento porque eu ainda acho que pega mais e depois tem aquela tendência, se não for bom, de ensopar, não é? Sim. Acontece, mas o multi para mim no mar é para esquecer. Eu não gosto. É isso, é isso. Eu não gosto. Eu não gosto por um motivo simples, porque uma coisa é mar, outra coisa é estuário, para perceberem. Porque no mar a ondulação, o multi como não tem elasticidade, ok? Não tem memória, aquilo vai estar sempre a abanar. Se houver ondulação, uma cana com multi está sempre assim. Está sempre assim, sempre. Aquilo é uma chatice, eu não gosto nada. Porque eu estou tão habituado às minhas canas e à minha maneira de pescar que só de olhar para as canas eu por norma sei se lá foi algum peixe, ou se tem peixe, ou se é grande, ou se é pequeno. Estou habituado ao conceito da ponteira, da maneira de marcar. Isso é a minha maneira de pescar. E o multi, a meu ver, só em último caso, quando é que o multi pode ser positivo? Se estiver muito limpo. Ou pedra, por exemplo. Na pedra, mas aí... Pedra para chegar longe, onde a gente se calhar Sim, não chega. pode funcionar. Às vezes em estuário, em algumas zonas, é safa. Às vezes em estuário, em algumas zonas, é safa. Olha, ainda recentemente fiz uma pesca que se não tivesse multi, estava tramado. Não dava. O peso do lime era tanto e a zona tinha tanta pedra que eu, para conseguir chegar um bocadinho mais longe e para poder recolher, porque o lime não dava para aguentar no nylon, não dava. Começavas a puxar, era tanta pressão, tanto esforço que partia. E o multi tem também essa vantagem no lime que também corta o lime. É mais fácil também de tirar depois e corta um bocado o lime, é mais fácil. Mas só nessa questão é que eu uso o multi, sou sincero, eu não sou fã, gosto de pescar fino. Acho que as canas híbridas ainda por cima otimizam o uso das linhas finas de uma maneira espetacular e conseguem fazer bons resultados. Há bocado estávamos a falar, e já agora fica também, estas informações são sempre boas para quem vê e não tem muita experiência, para aquelas pessoas que pescam direto e para os que pescam com linhas mais finas, se vocês chegarem a um sítio onde houver alguma corrente lateral, imaginem que estão com 140 gramas com 0,40 direto e não segura. Muitas vezes com 0,18 fica direita. A linha fina corta-vos a corrente, corta-vos a aguagem. E um 0,18 ao lado de um 0,40 com corrente, o 0,40 faz isto e o 0,18 está lá, por exemplo, quietinho. O mar pega muito mais no 40. Claro que se perde chicotes, claro que se perde mais material. Pois isso é o tal jogo, estás a ver? Isso é o tal jogo da pesca que é tão giro. Uns pescamos de uma maneira, outros pescamos de outra. Normal. E só antes, se calhar, de passarmos ali depois ao material e pegando nessa parte dos fios, para explicar também a essa malta que tem mais dúvidas em relação ao material. As canas normalmente surf casting, não vou falar dos RV, os passadores, vou só falar dos lowrider e dos KW. Há muito aquela tendência de achar que lowrider é para pescar mais fino, KW, grosso e situações com mais lixo e não sei o quê. Tem a sua lógica, ok? Tem a sua lógica. Os meus passadores favoritos são os lowrider. Tenho canas com todo o tipo de passadores. Todo o tipo de passadores. Os que eu gosto mais é os lowrider. Sinto-me melhor. Como maioritariamente uso fios finos. Filipe, íamos naquela explicação dos passadores lowrider e KW. Eu estava-te a dizer que é assim. Os meus preferidos são os lowrider. Porquê? Porque eu pesco maioritariamente com fios finos e, portanto, são os que eu acho que trabalham melhor, que a saída de fio é mais perfeita, mas entendo o porquê do conceito de um KW ou um passador mais largo. A pescar com linhas muito grossas ou diretas, pode, mas aí muito grossas, eu às vezes ouço em alguns conceitos, acima dos 20 e poucos, o lowrider não trabalha bem. Eu não tenho essa ideia. Não tenho. Se me falares com 0,40 direto, ou um 45, se agarrares numa cana com um KW, se a saída de linha não parece superior, sim, parece. Pronto. Mas acredita que nem é por aí que eu vejo vantagens em, por vezes, usar um K ou um lowrider. No caso do K, ou um passador qualquer largo, a vantagem para mim ainda é nos dias de limo. Acontece muitas vezes. É onde faz mais diferença. É onde faz mais diferença. Eu vou-vos dizer assim, a minha última pesca, eu tenho quase a certeza, ainda fiquei ali na dúvida porque a pressão do limo era tanta, mas eu tenho quase a certeza que perco uma dourada porque parei N vezes que não tinha maneira, não podia fazer nada, estão a ver?
paro N vezes no caminho para retirar limo. Quando chega ali, às vezes, ao passador da Pontana, dali não passa. Tu dás ao carrete, aquilo não passa. Tens que largar, ir lá abaixo. Se às vezes tiveres um colega que seja muito rápido, tens que parar, mas ele chega ali, faz assim, e aquilo solta e tu continuas. Quando és tu que largas, vais lá à frente, tiras mais um bocadinho, volta atrás, dá mais 10 maniveladas, para outra vez. Se o peixe está mal ferrado, Vai ganhando ali folga. percebes? É muito difícil. Portanto, essa é a parte negativa dos lowrider, mas é a única parte negativa que eu vejo no lowrider. De resto, para mim, são os melhores passadores. Mas, por exemplo, alguém que pesque, vamos supor, 16, 35, não vê grandes vantagens. Pelo menos até ao 30 não vejo. Grandes vantagens em ter... Eu não vejo tirando a questão do limo, mas tu aí também não consegues... como é que tu fazes? É isso. A gente pega nas canas, vai para a praia, podemos às Tu não vezes sabes, ter aquela informação pronto, se há lixo ou não claro, sei o tu quê, não sabes sempre se vais ter lixo ou não. Agora, até porque depois também é o reverso da medalha. Eu também considero que se fores pescar com um 0,16 ou um 0,18 com um KW, que a saída de linha não é tão boa como com o lowrider e que a cana não trabalha tão bem. Também é o que eu acho. Vale o que vale, por isso. E aquilo que eu também falei há pouco, daquele meu exemplo, que às vezes até com vento a pescar mais fino, às vezes acontecia-me com canas desse tipo, no primeiro passador, no maior, dava ali uma volta. Pode acontecer, porque os lowrider não são fabricados à toa. São fabricados com um conceito. O conceito realmente para otimizar a saída de fio, principalmente fios finos. E por isso aí trabalha melhor. Se hoje em dia a maior parte dos pescadores de praia então é a esmagadora maioria, pesca com fios finos, e fios finos, um 26 não deixa de ser fino. Sim. Porque quando eu tinha a tua idade a gente usava 40 e 45 direto, ponto final. Parece que eu já sou muito velho, mas é mesmo assim. Percebes? Há 15 anos atrás, ou coisa assim, nós usávamos um 40 a 45 direto. Começou a aparecer paulatinamente, de há 20 e tal anos para cá, não é? Que nos últimos 15 sim houve um crescimento gigante. Ainda há muita gente, acho que ainda há muita gente. Porque assim, também se é mais caro. É que temos que pensar nisso tudo. As pessoas não podem pensar só que na maneira de pescar. Há pessoas que não podem estar a despender desse tipo de valores. As linhas saem muito caras. Esta é a realidade. Tu, se estiveres constantemente a perder fio, constantemente a perder chicotes, constantemente a perder chumbadas, porque fica lá tudo. Que é isso que tens que perceber nesse conceito. Fica-te lá a chumbada, fica-te a montagem, fica-te o anzolo, fica-te o chicote. Às vezes, se for preciso, fica um grande bocado. Às vezes fica um grande bocado de fio. Portanto, o pescar com fios finos acarreta muito mais custos. Faz outro tipo de pesca, sim. Eu até acho que é uma pesca muito mais bonita, muito mais técnica, que até se consegue melhores resultados na maior parte das vezes, não sempre, mas na maior parte consegues, só que também acarreta mais custos. E há pessoas que não podem despender desses custos. Então é normal que pesquem direto. E eu ia, na questão do pescar fino, eu até acho que, quando vou à pesca, penso sempre nisso, que é, até o peixe acaba por ter uma batalha mais digna e justa, e equilibrada, não é? A gente acaba por ganhar a maior parte das vezes, não é? Se bem que isso vale o que vale, mas sim. Sim. É diferente uma pessoa... Olha, eu vou-te dizer uma coisa. Isso é 100% verdade. Isso é 100% verdade. As batalhas mais bonitas, e agora só estou a pensar em surf casting, okay? Não estou a pensar noutros conceitos de peixe e de outras pescas que fiz de barco, onde apanhei peixes grandes e fantásticos, deram lutas brutais. Estou a pensar só no surf casting. Os peixes que eu mais gostei de tirar foi os peixes que estava com fios finos e em praias onde me deixaram trabalhá-los. Aquilo foi um prazer, uma cena... Eu nem sei explicar. Tu podes estar ali, às vezes, uns minutos largos, a trabalhar um peixe grande, à borda d'água, e ele dá aquelas arrancadas e foge, e tu trabalhas com a embreagem, e vai para a frente e vai para trás. Eu acho que aquilo é um prazer tão bonito e é tão digno venceres aquela luta, ou às vezes perderes. Porque é isso, a pescar fino temos sempre aquele risco de se alguma coisa corre mal. Mas é assim, mas isso faz parte e essa parte é gira. É Eu, por exemplo, gosto, mas é assim, eu não fico muito estressado. Pode naquele momento vir um bocado de azia, né? Aquela azia positiva. Ih, caraca, aquele peixe fugiu. Mas eu não fico muito estressado se perder o raio do peixe. A sério, eu não fico. Estou-te a falar mesmo a sério, eu não fico. É diferente a gente tirar o mesmo peixe, a pescar, por exemplo, um 16 no carrete e tirar com 40. Olha, aquilo que eu vou dizer, de certeza que muita gente pensa o mesmo. A minha modalidade favorita é o surf casting. Mas é muito mais giro, noutra que eu gosto muito de pescar, que é a boia, é muito mais giro tirar um peixe com uma cana de boia. Por causa da luta. Nós, às vezes, estamos na conversa ali todos sentados ao surf casting e estamos quase a desesperar, a dizer assim: ei, agora vinha um peixe, era uma arrancada, porque nós já estamos a sonhar com isso, que isso é tão raro atualmente. Porquê que é raro? Não é só pelo tamanho dos peixes, é devido à qualidade do material. As canas de hoje em dia são tão boas, qualquer cana, meia dúzia de tostões, qualquer cana,
minimamente decente, com os carretes atuais, que são muito superiores aos carretes antigos, muito superiores, agarram num peixe, já com algum peso, já um peixe de 2 kg ao surf casting numa praia aberta, é uma brincadeira. Se estiver bem forrado, é uma brincadeira. É uma brincadeira. Aquilo tira-se facilmente. Porque o material tem tanta qualidade, estás a ver, que quase todos os pescadores, mesmo os menos técnicos, mesmo os que têm menos experiência, conseguem facilmente tirar. E esses peixes, pouco arranque te vai dar. Quanto muito ali na escoa. Sim, Se for uma sim, praia sim, que tenha sim, escoa, sim. se não for uma praia muito direita. Se for uma praia que tenha escoa, é que ainda tens ali alguma brincadeira. Caso contrário, não. É das coisas que eu gosto mais, é de vir a trabalhar o peixe e quando chega ali perto da tampa, muitas vezes é de propósito. Abrir mais o drag. Abro! Porque acredito, algumas canas, ok, quando são aquelas canas com os híbridos muito finos, já não é assim igual. Mas quando é aquelas canas que eu estou a usar, que eu sei que os híbridos são rijos, e se eu quiser, a certa altura, aquilo fecha o drag e aquilo quase que usa mano pelo ar. Não é nenhum de algumas abuso. espécies, não é? Que mesmo assim de 2 kg dão luta. Eu estou-me a lembrar agora daqueles peixes, as anchovas. É um peixe que aquilo tem. Dão. Mesmo assim, um Não. peixe de 2 kg. Apanhei muito poucos na vida, mas dão. Aquilo dá uma adrenalina Sim. fixe, não é? Mas agora, os nossos peixes cá mais habituais, uma dourada, um robalo, Pouco. A dourada dá um bocado a mais. dourada dá um bocado mais de luta que o robalo. Olha, um peixe dá muita luta, só que a maior parte é no estuário. Dá muita luta de início, depois não são peixes assim tão fortes, mas principalmente aqueles peixes, como eu costumo dizer, devem estar na idade da adolescência, são brutais, que é as corvinas. Uma corvina ao surf casting é fenomenal. Nunca Já é de tive barco, prazer de tirar já é de aquelas barco. muito grandes. É giro. Estás a ver? De barco, se usares material grosso, a certa altura é um peixe que manda aquela arrancada brutal de início e depois cansa-se. Depois é mais o peso. Mas ao surf casting, como estás com uma linha fina, são muito giras de tirar. E dá muito prazer tirares aquelas ali eu digo o meio termo, nem é bem meio termo, se é que devem ser tipo adolescentes. Uma corvina, se calhar, de 5, 6, 7 quilos é um adolescente. Estás a ver? E esses peixes têm muita pica e dão luta e dão prazer tirar. Dá prazer tirar com um fio fino uma corvinota dessas. São peixes que a gente às vezes estamos à espera, lá está do tal arranque. Senão tem que ser um robalo para te arrancar uma embreagem de um carreto hoje em dia. E nunca vai ser aquela luta de andar ali, se calhar, 5 minutos, 10 minutos. É difícil, consoante a praia, consoante a aguagem. Olha, eu tenho uma história com um robalo uma vez. Um robalo bom. Eu até publiquei na altura, isto já vai uns anos largos. Era um robalo que tinha perto de 5 kg, que foi tirado na Lagoa de Santo André. Portanto, já no mar, né? Foi o robalo que eu me lembro, para robalo, que não é um peixe que dê assim tanta luta, mas foi o robalo que mais luta me deu até o dia de hoje. Eu já me doí aos braços. Ele apanhou uma zona de corrente, estás a ver? Foi para um agueiro. Eu queria puxar, estava com 0,18. Era de inverno. Eu queria puxar o gajo. Aquilo lá, a aguagem estava a chupar tudo para fora, para aquela zona está a puxar a força toda para o fundão, não é? Está a puxar tudo para ali. E eu estava daqui, parece que estou a ver, sim, nesta posição, e o gajo a fugir para lá. Bem, eu queria puxá-lo e o gajo não havia meio. A cana dobrava e eu queria dar ao carrete. Depois tu percebes isso. A questão não é tu conseguires dar ao carrete. A questão é que se vais fazer força com a linha fina, vais partir. Pronto. E aquilo deu-me uma pica brutal. Estás a ver? É aquilo que eu quero dizer. É isso que eu às vezes quero. É isso que hoje em dia sinto falta. Que antigamente tinha facilmente. Antigamente tiravas um peixito assim e aquilo era uma adrenalina brutal. Isso vais perdendo com a idade. Tinhas o gosto. Toda a gente quer tirar o peixe. Eu também quero. Estás a ver? Não estou a ser aqui hipócrita. Era só o que me faltava. Não estou aqui a dizer, por mim podem fugir todos. Não é verdade. Sim. O que eu quero dizer é, como felizmente, se calhar 80 ou 90% das vezes, uma pessoa ganha essas lutas, quando eles fogem eu até me deixo rir e eu assim, o que é que eu posso fazer? Mais perto do que eu, foi o que eu pensei na altura. Olha, mereceu, olha, deixa estar, então, olha, há de vir outro, percebes? Porque senão tu também não tens gozo nenhum. É aquilo que eu estava-te a transmitir. Uma das coisas que eu mais tenho saudades na pesca é do início daquela aprendizagem, porque tudo era bonito, tudo era espetacular, tudo o que se apanhava era fantástico. Tu apanhas umas douradecas assim, tu apanhas uns rebalotes, aquilo, os olhos até brilhavam. Por isso eu percebo quem hoje em dia, quando está a começar, fica louco quando apanha um peixito. Que a ti, ou tu jogas ao mar, ou desvaloriza. Mais um sargo daqueles, não é? Percebes? Às vezes há malta que me diz assim, então como é que correu a pescaria? E eu digo assim, foi fraco. Então o que é que apanhaste? E um gajo diz assim, olha, apanhei, imagina, 6 chargos, 2 bailas, boa pesca. E o gajo diz assim, 6 chargos de 400 gramas, 2 bailas de 400 gramas, mas se é alguma coisa.
Antigamente, aquilo fazia-me o dia. Porque dizes-me assim, há uma evolução. Está bem, mas é uma evolução natural enquanto pescador, mas não tem que ser uma evolução natural enquanto pesca, porque nem todas as pessoas têm que ter o mesmo objetivo. Agora, eu já não tiro o mesmo prazer a tirar exemplares tão pequenos. Muitas vezes tem que ser e é o que se faz a pesca. Naquele dia não há outra maneira, vais fazendo, desde que tenham algum tamanho, vais fazendo a pesca, porque não se consegue estar sempre a apanhar peixe grande. Isso cada vez está mais difícil e não dá. Mas tu para tirares um verdadeiro prazer de pesca, eu sinto isso às vezes. A falta que é, por vezes, abrir ali um bocado a embreagem. Isto não é brincadeira, às vezes abre de propósito. Ainda agora, aquela pesca que fiz agora com as chafias e com os chargas, que não era peixe grande, 300, 400 no máximo. E eu era sempre igual. Assim que chegavam ali à escoa, eu, zuca de abrir o carrete, a ver se eles andavam ali a dar, pelo menos sentir um ou dois arranques para dentro. Tu sabes das pescas. Ainda este verão, quando tive com o meu primo, lá no Algarve, nós falámos sobre isso. Sabes das pescas que eu tenho mais saudades de fazer? Naquelas rochas à esquerda da praia do Pintadinho, ali na zona de Ferragudo, nós íamos muito ali para a pedra à noite. Era uma cena que eu adorava. Com os starlights, à boia, a apanhar cavalas, carapaus e cavalas. Quando ia lá uma cavala, nós abríamos de propósito a embreagem para deixar a cavala andar. Elas têm uma luta, aquilo dá uma luta brutal, e elas eram arrancadas, aquilo parecia grandes peixes, e a gente com a cana da boia, e elas a levar em linha. É o prazer de pesca. Porque a pesca também é isso, é não prazer. Não é o valor do peixe. Não é o valor. Qual valor? Qual valor? É verdade que há peixes que têm muito valor, e um peixe fresco, um bom robalo, uma boa dourada, tem muito valor. Mas a pesca também é prazer, também é diversão. E se tu me perguntares na pesca, e olha que quem vai pescando comigo sabe isso, que a maior parte das vezes eu não levo o peixe. Dou a quem está comigo, ou então vou dar a um familiar qualquer, ou amigos. Aquilo que eu mais gosto na pesca, se me perguntarem de tudo, eu vou-te dizer. As duas coisas que eu mais gosto na pesca é o lutar com o peixe, aquela cena de e bateu, e um gajo agarra, e está lá, e vem, e é o lançar, eu curto lançar. Há gajos que lançam melhor que eu, de certeza. Mas é de certeza. Mas eu gosto de lançar e gosto de ir tentando evoluir e fazendo um bocadinho melhor. E sei que hoje em dia sou o melhor lançador do que era há 10 anos atrás. O momento de iscar também não... Mas já não me dá tanto prazer, embora goste. O que eu gosto é de inventar, que é... Sou um bocado reguila na pesca. Sou. E depois, aquelas sensações, é uma coisa que às vezes é difícil de transmitir, que é, porquê é que estás a fazer aquilo? Eu às vezes consigo explicar às pessoas o porquê. Porque há malta que por vezes pesca comigo e com os meus amigos e diz assim, porquê que vais fazer isso assim? E eu às vezes não tenho uma resposta. Porque a minha intuição, naquele momento, diz para fazer aquilo. E eu, como sou um bocado de reguila, gosto de mudar. Ou seja, não sou um gajo de estar sempre parado no mesmo sítio, sempre a fazer... Mesmo no surfcasting, são N as vezes onde eu mudo, nem que seja 5 ou 10 metros para o lado. Nem que seja mudar a montagem. É uma coisa que me faz confusão nas pessoas, que é, já que lá estão, tu chegas a um pesqueiro e não estás a apanhar peixe. E o nosso pensamento é sempre assim. Não há peixe. Às vezes é verdade. Aquele dia é tão mau que realmente não anda ali nada. Isso acontece. Hein? Não há... Às vezes não é tanga nenhuma. Às vezes não há... Às vezes não há mesmo atividade. Não há atividade nenhuma. O peixe não está a comer, ou estás na hora errada do dia, seja lá o que for, não está a funcionar. Mas outras vezes nós não estamos a conseguir perceber o que é que a natureza ou os peixes naquele dia querem. E nós não estamos a conseguir lá chegar. E uma simples mudança pode fazer a diferença. São N as vezes, onde tu, quando alteras, acabas por apanhar qualquer coisa. A mim acontece muitas vezes. O dia está fraco e tu dizes assim, o que é que fizeste de especial? Eu não fiz assim nada assim tão de especial. Mas o simples facto de mudar a escada, de juntar iscos. Olha uma coisa que eu agora vou dizer isto porque a mim, não sei se vos acontece a vocês, mas a mim acontece muitas vezes. São muitas, mas muitas as vezes que quando eu misturo iscos que apanho peixe. Muitas as vezes. Ou seja, agarrar no que já lá estava. Eu tenho lá uma tita. A tita veio meio rebentada. Eu puxo a tita para cima. A seguir meto um caranguejo. E o caranguejo foi ratado, ou veio comido, ou coisa assim, só ficou as patas. Eu puxo para cima. E a seguir vai um bocado de ligueirão. Eu posso dizer, foi exatamente isto. Agora o último robalo que eu meti, agora há coisa de uma semana que apanhei, aquele maiorzinho, exatamente assim. Tinha uma tita que ficou vazia. E eu puxei para cima. E a seguir meti um caranguejo de 2 cascos. E puxei para cima que vinha ratado. E a seguir meto um ligueirão. E tumba. E 3 iscos, 3 diferentes. E tu dizes-me assim, isso acontece muito. A mim acontece. Agora, se eu faço isso por natureza logo quando chego? Não. A natureza, por norma, manda-me fazer assim. Quando chego... Experimentar um isco. É isso mesmo. Experimentar um isco. Mas às vezes tu já estás naquela coisa. E não dá nada.
E só sai estes peixes. E não consigo fazer nada disto. E não vai um peixe de jeito à cana. E depois eu tenho... Aquilo vem-me no momento. Mas há malta que às vezes erra aí. Que eu acho é que segue sempre a mesma filosofia. Ou seja, Não parece muda. que definem aquele plano. Sim. Mas depois não conseguem se adaptar. A grande diferença, muitas vezes, dos pescadores é aí. Principalmente, a meu ver, ao surfcasting. É aí. Pois, eu sinto que ganhei muito. Eu sou uma pessoa, quando estou à pesca, aquilo não está a dar e eu estou sentado e estou a pensar o que é que eu posso fazer para mudar. E onde eu sinto que ganhei muito esse hábito foi através da competição. Naquela necessidade de Sim. parou de dar, o que é que eu tenho que fazer agora para voltar a apanhar peixe. Depois é só aplicar ao tipo de pesca. É isso? Sim, sim. Só sim. isso. Mas eu acho que é por aí. Acho que o essencial é... E isso é o exemplo que eu posso dar sobre o que estávamos a falar dos anos que pesquei sempre com muitas pessoas. Vi pessoas que aqui sentados eram capazes de dizer exatamente o que eu te estou a dizer ou melhor. Sem pôr nem tirar. Pesquei com pessoas que até acho que são mais técnicos a iscar e preocupam-se com o detalhe da iscada muito mais. Mas depois, no momento, chegam lá e naquele dia aquilo não funcionou com aquela montagem. E eles estão a noite toda com a mesma montagem. E aquilo, a cabeça deles, não lhes pede para dizer assim: vamos mudar qualquer coisa, vamos subir o estralho, vamos encurtar o estralho, vamos aumentar o estralho, vamos diminuir... Olha, diâmetro, às vezes até te vou dizer uma coisa. Esta dá vontade de rir. Porque há parâmetros que tu vais aprendendo e tu nunca sabes o porquê. Eu uma vez, num blog de um espanhol, não me perguntem o nome porque eu não me lembro. Uma vez, num blog de um espanhol, vão muitos anos, esse espanhol tinha uma teoria que era: a pescar às douradas de dia, o gajo defendia que apanhava muito mais douradas com escadas muito pequenas do que com escadas grandes. E aquilo ficou-me na retina. Eu nunca, estás a ver, eu nunca liguei muito a isso. Os anos vão passando e tu muitas vezes, lá está, não te lembras. Há coisa de 2 ou 3 anos, ali num pesqueiro, no Tejo, começaram a apanhar-se umas douradas grandes. E eu vou-te dizer assim, houve uma vez que me lembrei dessa situação. E comecei a meter escadas que só dava para tapar o anzol. Em vez daquelas escadas de grandes americanos, grandes ligueirões, grandes gansos, era 3 e 4 gansos pela linha, nem tocavam. Cada vez que metia uma escada assim que só tapava o anzol, era uma dourada grande. Estou-te a falar de douradas grandes, não é douradas pequenas, douradas grandes. Douradas entre os 2 e os 5 quilos, que lá saíam. Portanto, douradas grandes. Aquilo era tiro e queda. E era sempre que lá ia. E levei lá várias pessoas e era sempre assim. Até te posso dizer, nós já não comprávamos americano XL, nós só comprávamos americano pequeno. Elas não tocavam no XL. Eu não apanhava uma dourada com o americano XL naquele sítio. Só queriam a natureza ali, o peixe ali, por algum motivo, foi bater certo naquilo que uma vez eu li, que pode não bater nos outros sítios, mas lá está, é o mudares. E tu dizes-me assim, e se calhar foi o acaso. Pois, mas o acaso, ao final de 20 vezes ser sempre igual, deixou de ser acaso, não é? Acaso foi hoje, acaso é daqui a 2 meses. Agora, eu vou lá, eu estou com 3 canas, ou 2 ou 3, está o meu colega com 2 ou 3, está o outro com 2 ou 3. A única cana que bate é sempre a que está com aquela escada. Se me disserem que é acaso, não é acaso. Porque ali o isco pode, és melhor cascá-lo e pode ser mais pequeno. Oh, amigo, eu não sei. Sei que sempre que lá íamos, e o Luís Amaral está-me a ouvir, o Joaquim também, eles sabem que é verdade. Nós sempre que lá íamos, era assim que saíam. Esquece o resto. Eles não tocavam nos outros. E tu dizes, mas porquê? Eu não sei. Mas isso é a parte que eu já deixo para a natureza defender-se. Que é, eu não sei, se a gente soubesse tudo isto era fácil. Eu só sei foi que tive que perceber que para otimizar os resultados naquele sítio era assim. Mas para isso tens que mudar, tens que experimentar. Isso depois é os recursos técnicos que tu vais ganhando com os anos e que depois, se os conseguires pôr em prática no momento adequado, funciona melhor. Isso aí eu acho que, às vezes agora, com a net, como está, acho que há muitos pescadores que têm a tendência de não ter trabalho e veem na net, Sim. acham que é só... Olha, Pedro, há mais facilidade de aprendizagem, não é? Há mais facilidade de aprendizagem. Simplesmente eu continuo a dizer a todas as pessoas com quem falo, até hoje ainda nunca mudou a minha opinião e dificilmente vai mudar, que é a prática vai superar sempre a teoria, em tudo. Por isso é assim, aprendam a teoria. Felizmente para muitos que estão a começar tem aquilo que não existia há 20 anos atrás, que é muita informação, muita divulgação de como fazer. Depois vão ter que filtrar e vão ter que principalmente adaptar ao seu local. Experimentar. Pronto. Experimentando, tentativa e erro.
o grande segredo da pesca para mim continua a ser o mesmo, que é o 100% fidedigno nunca ninguém vai conseguir. Esqueçam, eu não acredito nisso. Mas o grande segredo da pesca é o domínio de determinado local. Quando tu dominas um local, quando tu começas a perceber os parâmetros, as características de cada local, quando é que funciona, porque é que funciona, nesta modalidade é que normalmente aqui é com isto, ali é com outro. Porque mesmo o mesmo peixe não se alimenta sempre com o mesmo isco consoante o sítio. São N as zonas onde eu a pescar ou às douradas, ou aos robalos, ou aos chargos, eu tenho que alterar determinados parâmetros. Se tu me disseres que há iscos que são os mesmos, sim. Mas às vezes há sítios onde não é assim. Tu podes estar aqui a pescar com, sei lá, com americanos ou com titas e estar aqui a apanhar douradas, mas vais ali a um sítio e se não levares ligueirão ou ligueirão com casca, não tiras uma dourada. Ou raramente tiras uma dourada. Há determinados conceitos que tu é na zona que tens que perceber. E por isso, quem dominar bem uma determinada zona de pesca, quem começar a conhecer todos os parâmetros do sítio, vai conseguir tirar melhores resultados. Isso é a tal aprendizagem e que eu acho que são... Com Com o tempo. e ir experimentar. Ou então o conselho que eu também posso dar é irem com alguém que conheça a zona e rapidamente evoluir mais rápido, não é? É mais giro aprender sozinho, é mais giro. Mas se quiserem otimizar os resultados, tem que ir com alguém que perceba e beberem dessa pessoa. Olha, na competição não é diferente. Se tu fores para a competição, se calhar sozinho, e eu não percebo de competição, ok? Não percebo. Mas se tu fores para a competição sozinho, sem nunca ter visto nada sobre a modalidade, se calhar chegas lá e levas um choque ou uma tareia dos outros, ok? Se fores com uma pessoa que consigas retirar ali, estás a ver aquelas montagens, aquelas dicas, evoluís mais rápido se depois souberes pôr em prática. Isso é normal, porque é a tal prática que alguns têm que outros não têm. Aí não há volta a dar, né? Aí eu acho que é um crescimento pessoal muito giro, mas eu também te vou dizer, eu acho que a parte mais gira é esse crescimento, é essa aprendizagem. Porque vai chegar a um ponto onde nós nunca sabemos tudo, mas vai chegar a um ponto onde já nem tudo nos deixa tão... Né? O que o meu pai diz às vezes aprender o geral é fácil e depois o difícil é os verdadeiros pequenos detalhes que muita gente desvaloriza, mas que Sim. o que faz Eu acho que é o pôr em prática. No surfcasting é o pôr em prática. Se reparares bem, é uma pesca que se faz muito fora e nem sempre dentro. O que é que eu quero dizer com isto? Tu estás a pescar à boia, estás com a cana na mão. É muito dentro, é muita ação com a cana, é muita ação com a cana. Até ao spinning, ok, mas estás a lançar à amostra, estás a trabalhar à amostra. Okay? Tu estás a pescar de barco. É raro um pescador de barco também ter a cana parada. Normalmente temos a cana na mão de barco, normalmente. Pronto. Se tivermos às douradas fundeados, por exemplo, já pode acontecer no estuário. Às vezes acontece largarmos a cana no caneiro, mas a maior parte das vezes nós temos a cana na mão. Ou seja, há uma ação direta. O surfcasting, como tens a cana no espeto, o pensamento é cá fora. É o fora do momento da ação. Aí é que eu acho que está o segredo. Pelo menos é aquilo que eu penso. Sim. É ali que está o segredo. Porque depois o trabalhar o peixe, a maior parte das vezes eu acho que tu ganhas as batalhas. Ou é um pesqueiro mesmo muito difícil, com muita pedra, lá está, onde há perigo de perderes constantemente o peixe, ou então tu vais ganhar mais batalhas, muito mais, a pescar ao fundo com os peixes, do que as que vais perder. Logo, o segredo não passa por essa ação direta. Já a boia, quantas vezes tu não perdes o peixe em ação? Porque não o ferramos. Porque não ferras, porque está ferrado e desferra, porque partiu o estralho, porque a embreagem não trabalhou bem ou tu não tinhas bem calibrado, ou porque foste de maçarico e não soubeste trabalhar bem o peixe e perdeste-o. É completamente diferente. Ou vais içar o peixe e não tens técnica e aquilo é uma da barraca. Raspa numa pedra. Portanto, é completamente diferente do surfcasting. Tu aí, o pensamento é todo cá fora. A cana está lá dentro e tu tens de estar a tentar observar o mar, perceber o que é que podes fazer diferente. É isso, a antecipar. A seguir a maré vai mudar. Eu acho que é por aí. Eu acho que é por aí. Depois há os tais parâmetros, lá está, que vais ganhando com o sítio, com a idade. Como é óbvio, há sítios que eu vou que eu percebo. Olha, aqui dá mais na maré vazia. Olha, aqui dá mais a vazar. Olha, aqui dá mais no estofo da maré. Isso. E às vezes até o mesmo sítio para espécies diferentes. Muda. Uma pessoa ir a uma praia aos robalos. Muda. Vai com uma estratégia e se calhar para as douradas vai com outra. Sim. E mesmo com marés diferentes. Sim. Talvez a única coisa que eu possa dar um bocadinho mais de certeza, aquela malta que tem menos experiência, né? Os outros têm as suas percepções e é normal, porque varia muito, mas praias muito rasas, é quase, pelo menos comigo,
é quase sempre melhor quando a maré está mais vazia do que quando a maré está mais cheia. Comigo funciona mais vezes. Aquele fundão cá lá mais longe. É para ir lá mais à frente, não é? Concordo. Pode existir um dia ou outro onde o peixe encosta, onde haja um cabeço que depois, quando ela fica tapada, o peixe vai ali, aquilo mexe um bocadinho e vai comer ali ao cabeça e faz ali uns peixes bons. Mas, por norma, uma praia muito rasa, uma praia muito a direito, na maré vazia tu vais lá à frente e vais retirar mais rendimentos. Quase sempre é assim nas minhas pescarias. Pronto. Isso aí também concordo. Vale o que vale. Concordo. É a minha experiência apenas. Concordo, Não... também concordo aí. E tenho, por exemplo, uma outra forma de dizer, a Fonte da Telha, por exemplo, que para mim é uma praia mais ou menos plana. As melhores pescarias que lá fiz foi com maré vazia, ali naquele Sim, normal. Guincho também, Normal. Eu acho que praias rasas dá mais peixe de maré vazia, por norma. É o que eu digo, pode haver alguma onde não seja assim, mas... Podia... Ou um dia mesmo, até Sim. naquela praia há um dia que por algum motivo... É pá, mas lá está, olha, tu agora se me dissesse assim muito rápido, nas praias rasas que tu pescaste, eu consigo rapidamente lembrar dos últimos, se calhar, 6 ou 7 robalos bons já, peixe acima de 2 kg, pronto, que apanhei. Eu digo-te assim, acho que foi todas de maré vazia. Maré vazia ou A vazar... primeira hora da enchente, segunda hora da enchente, ou seja, com pouca água, quando ainda estás lá muito à frente. Quando tocar muito atrás, muito difícil. Muito mas difícil. se calhar em praias fundas é ao contrário. Não tem que ser ao contrário, mas sim. Mas às vezes, encher, às vezes uma praia inclinada, às vezes aquelas da costa alentejana muito inclinadas, são muitas as vezes onde apanho peixe de maré cheia. Ali à borda. Sim, muitas vezes. Ou mesmo a lançar fora, mas o peixe entretanto vem comer cá à frente. É um bocadinho diferente. O peixe também tem muito mais água, consegue circular melhor. Acho que é um bocadinho diferente. Peixes grandes sentem-se mais à vontade. Se bem que é o que eu te digo, isto vale o que vale, por isso é que é tão giro. Por isso é que às vezes a gente vem de lá com uma grande grade, ou vem de lá com uma grande azia, porque tiramos um peixe pequeno só. E a gente pensava, hoje está tudo bom. Está calado. Se fôssemos por aí, quantas vezes... isso depois também é um problema, que é nós ao acharmos que sabemos alguma coisa disto, também se sentimos um bocadinho maior frustração, que é tu teres os teus conceitos. Embora pareça que há conceitos básicos e hoje em dia a informação é maior e então as pessoas já não ficam tão espantadas como há uns anos atrás. Mas um dos conceitos básicos da pesca, o mar mexe. Se for uma mexida média, ok, tu vais lá e supostamente vais tirar uns peixes. Quando é aquelas mexidas muito grandes que não te permitem pescar, qual é que é o pensamento? No dia a seguir. No dia a seguir ou durante a queda. Que é no dia que... Às vezes é aí é que se acerta ou não, que é... já me aconteceu, por vezes dá mesmo na noite da queda ou no dia da queda, outras vezes no dia da queda mexeu tanto que ainda não está bom, ainda não está pescável porque há muita coisa solta e então só no dia a seguir é que entra peixe, estás a ver? Mas por norma o que é que nós todos pensamos? Tiveste ali 4, 5 dias de mar 4 metros, no dia da queda é para lá ir. Como vai estar agora? Pronto, como vai estar agora. Finalmente o mar está a mexer a sério. Mas também já me aconteceu ir lá na queda... E aquilo não dá nada, não é? E vir de lá frustrado. Porque tu dizes assim, xiça, onde é que eu falhei? Se é isto que eu aprendi, se realmente isto funcionou tantas vezes, o que é que hoje falhou? Não sei. É a natureza. Não sei. É a natureza. Mas é essa a parte gira, né? Só não é tão giro é quando acontece muitas vezes seguidas, mas se acontecer algumas é giro. Tá?